Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar hoje nossa aula falando sobre o desenvolvimento humano. Nós discutimos na aula anterior, recapitulando aqui um pouco, que existe uma grande dificuldade em classificar os países a partir de determinadas nomenclaturas, né? Como classificar o país como emergente, em transição, em desenvolvimento. Existe um conjunto de categorizações que reflete justamente a heterogeneidade das nações, a diversidade delas no mundo, né? Há uma grande variedade porque na globalização a gente tem aí um aumento das disparidades socioeconômicas. Isso vai se refletir diretamente na grande variedade de países existentes. E é difícil, às vezes, enquadrá-los em uma nomenclatura ou em um nível de desenvolvimento, porque são várias as formas de classificação de um país hoje, e dependendo do critério adotado, né, se é renda, se é desenvolvimento humano, esse país vai mudando de posições. Então a gente vai estudar nessa aula agora que existem classificações mais universais que aproximam, né, a categorização desse país enquanto desenvolvido ou subdesenvolvido. Uma dessas formas de classificar os países a partir do nível de desenvolvimento é utilizado pelo Banco Mundial. Só que o Banco Mundial utiliza o critério renda. Para o Banco Mundial, os países apresentam nós temos um grupo de baixa e média renda per capita, que são as nações da América Latina, da África, do Oriente Médio, né? Entre eles o Brasil, a Argentina, México. Nós temos os países de alta renda per capita, que seriam, em tese, a maioria considerados desenvolvidos. Em tese, por quê? Porque existem países do Oriente Médio que têm uma alta renda per capita e podem não ser considerados desenvolvidos se a gente levar em conta outros critérios, como do desenvolvimento humano. Mas eles vão apresentar aí uma renda per capita elevada e isso vai fazer com que essa população tenha acesso a serviços mais eficientes. A maioria dos países que apresentam renda alta, né, renda per capita alta, são consideradas nações desenvolvidas. São nações bastante avançadas, onde a população tem acesso a serviços e exerce a sua cidadania de forma mais plena. Já os países de baixa e média renda per capita vão apresentar grupos populacionais com maior dificuldade de acesso à renda e a benefícios oferecidos pelo Estado. Então, aqui eu coloquei um ranking do processo de classificação dos países a partir da categorização da renda per capita. Nele a gente pode observar o quê? Que a Noruega, Suíça, Dinamarca, Irlanda, Estados Unidos apresentam renda per capita elevada. Por exemplo, na Noruega, o cidadão vive com 52 mil dólares por ano. Né? É uma renda per capita extremamente alta. Na Suécia, 49, nos Estados Unidos, 39, Japão, o japonês vive com 37 mil dólares por ano. Quando a gente compara esse dado com o Brasil, os brasileiros vivem com 3 mil dólares por ano. Então, é uma renda muito menor em relação a dos países com alta renda per capita. Então, a gente diz que esse grupo de países que apresentam aqui alta renda per capita, que estão do lado esquerdo da tabela, eles, né, todos aqui são considerados países o quê? Desenvolvidos, em processo de desenvolvimento extremamente elevados. São as antigas potências imperialistas que colonizaram várias regiões do mundo, né? Vários países, várias áreas que hoje constituem como países subdesenvolvidos ou países em processo de desenvolvimento. No mapa à direita, a gente localiza aí esses países de alta renda per capita. São países da América do Norte, como Canadá e Estados Unidos, né, da Europa Ocidental, como França, Itália, né, Noruega, Inglaterra, Irlanda. Nós temos na Ásia aqui o Japão, nós temos a Austrália como país de alta renda per capita. Os demais que apresentam uma tonalidade de azul mais claro apresentam renda per capita mais baixa. Seriam considerados países de baixa e média renda per capita, logo países subdesenvolvidos ou países em processo de desenvolvimento, como o novo termo sugere. O que marca os países de baixa renda? Uma das características que marca os países de baixa renda é a pobreza extrema. Então, o que marca uma população que vive em pobreza extrema? É aquela população que não tem acesso a serviços universais básicos. Não tem acesso, por exemplo, à alimentação digna,
ao lazer, à saúde, à educação, porque a sua renda é tão baixa que faz com que ela não consiga acessar esses principais serviços. Qual é o critério definido para classificar as nações como nações de extrema pobreza? É o PPC, né, o critério utilizado, que é a paridade do poder de compra. Em todos os países é feito um estudo, né, do poder de compra da população em relação ao PIB, em relação à riqueza gerada, né? Então pega-se o PIB e aí faz uma correlação do PIB com o poder de compra que cada cidadão tem. A partir disso é gerado um indicador que a gente chama de PPC, paridade do poder de compra. Como a moeda universal é o dólar, esse valor aí em dólar é o que é considerado padrão para, para que a gente considere uma nação que uma nação vive em extrema pobreza. Então, que seriam países que vivem em extrema pobreza hoje? São aqueles que vivem com até 3,10 dólares de paridade de poder de compra. Então, é feito um estudo, né, do poder de compra em cada país e a partir desse estudo do poder de compra em cada país relacionando o poder de compra da população com o PIB, né, esse poder de compra é transformado, né, a partir do dólar e é estabelecido esse padrão esse valor como valor padrão para considerar uma nação que vive em extrema pobreza. Então nós temos aí várias nações do mundo onde a população vive com até 3,10 dólares, né, por dia de paridade de poder de compra. É um valor extremamente baixo. Se a gente for converter o dólar para a nossa moeda local, né, dependendo do dia, do valor, então o dólar está na casa dos R$ 5, seria aí conviver por dia com até R$ 15 em média. Né? Esse valor varia um pouco de acordo com o país, porque há uma diferença da conversão das moedas. Mas é um valor extremamente baixo, não dá para uma pessoa acessar com 3,10 dólares, né, de paridade de poder de compra os principais serviços que ela precisa, de educação, saúde, lazer, saneamento. Não dá para ela ter um acesso a uma saúde e nem a políticas públicas que lhe proporcionem dignidade. Né? Então, entre as nações que apresentam pobreza extrema, onde a população vive com muito pouco por dia, né? 3,10 dólares aí colocado de padrão, paridade de poder de compra, nós temos as nações localizadas em regiões extremamente pobres, que nesse mapa aí estão representadas nos tons mais claros, né? Bem como nos tons na cor rosa. Né? Na cor rosa aí a gente percebe que existe uma grande concentração de nações com pobreza extrema na África e também no chamado Oriente Médio, devido às guerras civis, devido à presença de governos ditatoriais. E no caso aí desse mapa, né, nós estamos considerando a porcentagem da população que vive com até 1,90 dólares por dia. Então, ainda é menor do que esse valor aí de 3,10 de paridade de poder de compra. Então, são nações extremamente miseráveis, vulneráveis, onde a população vive na extrema pobreza, vive com carência de tudo, carência alimentar, de serviços de saúde, de educação, de saneamento, de lazer. Nós podemos dizer que essa população, as populações que vivem nessas regiões, vão apresentar uma baixa qualidade de vida, porque o que elas ganham, o que elas percebem por dia é tão pouco que não vai lhes proporcionar um acesso a bens universais. E essa pobreza extrema vai trazer uma série de consequências, como nós vamos ver mais adiante. Consequências sociais, políticas, né, vão deixar essas populações mais vulneráveis. Então, vários países do mundo apresentam pobreza extrema, dentre eles essas nações da África, da Ásia, da América Latina, porque a sua população vive com muito pouco por dia. É um percentual muito baixo que não lhes garante qualidade de vida. Então, países com baixa renda, né, a gente lembra que eles são diversos, são bastante variados. Existem países como o Haiti, que é extremamente pobre, a República do Congo, que é considerado o país mais pobre do mundo. E ao lado desses países, existe um país como a Venezuela, que já apresenta um nível econômico melhor, mas tem problemas políticos, instabilidade. O Paraguai, que apresenta uma dependência econômica também muito grande, mas estão numa situação melhor que esses países que eu citei, porque né, não tem um índice de pobreza tão elevado. Então há uma diversidade
né, na categorização e na classificação desses países pobres. Existem aqueles extremamente pobres, existem aqueles que são pobres, com renda baixa, mas com uma situação melhor. E tem aqueles que estão com a chamada renda média, dentre eles o Brasil, né, o México, a Argentina, que são países que apresentam um nível de industrialização melhor na nossa região e, ao mesmo tempo, vão apresentar uma economia mais fortalecida. Então, a gente lembra, né, aí no item 2, que a questão da pobreza é uma criação inerente à relação entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Só existe essa extrema pobreza nessas nações que elas foram, ao longo do tempo, colonizadas, exploradas, sucateadas nas suas riquezas. Não foi ofertado a esses povos, eles não conseguiram desenvolver a sua atividade industrial de forma plena e seus serviços educacionais. Então, isso fez com que aumentasse o fosso. A gente diz o seguinte, que o desenvolvimento ele tem uma relação direta com o subdesenvolvimento. São dois lados da mesma moeda. Para um existir, tem que haver a existência do outro. Só existem países desenvolvidos porque eles vivem, né, da exploração dos países subdesenvolvidos, né? E uma das marcas dos países que vivem sob pobreza extrema são as desigualdades sociais. E aí a gente lembra o caso do Brasil, lembra o caso de nações da África, da América Latina, onde a gente tem bairros extremamente ricos, com todos os serviços plenos e funcionando bem, convivendo ao lado com comunidades extremamente pobres, comunidades suburbanas, como as regiões de favelas, onde a população tem carência de tudo, onde impera a violência urbana, onde imperam, né, as milícias, onde impera o chamado poder paralelo. Essas diferenças entre pobres e ricos vão ser muito presentes em países com baixa renda, em países onde há uma pobreza extrema. As desigualdades sociais constituem como a mãe de vários outros problemas, né? Elas são um vetor para diversos outros problemas que nós precisamos combater. Então, isso é muito comum em países subdesenvolvidos. Então, para criar um indicador que fosse mais universal, a ONU criou um método para classificar os países, né? Um indicador, né? Esse indicador ela denominou de Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele trabalha com 4 pilares para classificar um país como desenvolvido e subdesenvolvido. Varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento, mais acesso a esses benefícios, a esses serviços a população tem. Quanto mais próximo de 0, mais desigual, né, é a distribuição de renda e os benefícios entre a população, e mais pobre, mais suscetível à pobreza extrema será essa nação. Então a ONU estipulou o IDH para mostrar que o desenvolvimento hoje está muito ligado à qualidade de vida. Não adianta termos uma renda per capita e essa renda esteja concentrada nas mãos de poucas pessoas. Se ela tiver, quanto mais disseminada ela tiver, melhor o nível de desenvolvimento. Então, para isso, a ONU afere hoje como país desenvolvido aquele que apresenta uma boa qualidade de vida. E o que é ter uma boa qualidade de vida? É ter uma população com acesso à saúde, educação, saneamento, ela deve viver mais e ela participa politicamente de forma ativa das decisões. São países em que a população é ouvida, né? Onde a democracia vai prevalecer. Então nós temos aí 4 pilares considerados, né, pela ONU para classificar um país como desenvolvido ou subdesenvolvido, como um país de alto IDH ou um país de baixo IDH. O primeiro deles é renda, está relacionado diretamente com o fator renda per capita. Quanto maior a renda per capita do país, como nós vimos anteriormente, Noruega, Suécia, Dinamarca, Estados Unidos, mais acesso essa população tem a serviços básicos, maior independência ela terá, menos vulnerável ela vai ser, né? Então nós temos aí países com alta renda per capita, significa dizer que eles vão apresentar níveis de qualidade de vida melhor, porque essa população vai ter um diferencial. Ela vai ser mais escolarizada, ela vai ter acesso à saúde de forma mais significativa, ela vai viver mais e ela vai participar mais do cotidiano da sua sociedade. Além da renda per capita, a ONU considera que a esperança de vida ao nascer é um fator primordial, é um dos pilares para a classificação do IDH e é um dos fatores que colaboram para a melhor qualidade de vida da população. Então, esse indicador trabalha desde o nascimento da criança, desde o índice de mortalidade infantil até
a fase da velhice, até a fase senil. Então, considerando esse critério, né, a ONU observa os índices de mortalidade infantil, que são mortes de crianças até 1 ano de idade. Ao observar esse indicador, né, a ONU acaba verificando se a mãe teve acesso a um pré-natal, a todo um cuidado no parto, se ela foi bem tratada. E essa criança, ao nascer, se ela chegar aos 70 anos, ou aos 60 anos, que é a fase que marca a velhice, significa dizer que ela foi bem tratada nas outras fases. Ela teve saúde adequada, alimentação adequada, que proporcionou uma boa qualidade de vida, que levou a uma fase senil, uma fase mais longeva. Então, a esperança de vida mede e afere a qualidade da saúde de um lugar. Então, quanto mais hospitais, mais unidades básicas de saúde essa população tiver, quanto mais programas de saúde ela participar, de vacinação, ela tende a ter uma esperança de vida maior. Outro critério utilizado é a questão da educação, que é medida através do analfabetismo, de quantos analfabetos existem no país. Quanto menos analfabetos existir, significa dizer que essa mão de obra está mais preparada para o trabalho e para o exercício também da sua cidadania. Esse indicador também verifica se as crianças estão na escola na fase certa, na idade certa, porque uma distorção muito grande entre idade e série vai indicar altos índices de evasão e de reprovação também, e essa população ela não vai ter índices de escolaridade extremamente avançados. O número de anos que os cidadãos estudam vai contribuir, vai colaborar. Por exemplo, dos países desenvolvidos, a média de mais de 12 anos de estudo. Países de médio IDH, a média de 8 anos de estudo, 9. Países com indicadores ruins apresentam, né, menos de 8 anos de estudo. Significa dizer que essa população tem basicamente o ensino fundamental. Já nos países desenvolvidos, ela consegue acessar o ensino superior, a maioria dessa população. Isso vai impactar diretamente na qualidade de vida. E um outro critério é o critério político, diz respeito à questão do respeito às liberdades. Amartya Sen, que é o indiano que criou, idealizou o IDH, ele escreveu um livro chamado Desenvolvimento como Liberdade. Ele diz que a pobreza extrema gera uma privação de liberdades. Liberdade de direito de ir e vir, de se manifestar, de reivindicar. Então, quanto maior a renda per capita, mais acesso à educação essa população teve. Né? Quanto melhor a qualidade da saúde nessa região, né? Nós vamos ter o impacto disso diretamente no exercício da cidadania. E o exercício da cidadania está vinculado à questão da participação política. Quanto mais uma população participa politicamente dos seus destinos, mais ela colabora para o fortalecimento da democracia e ela evita, né, problemas com regimes, por exemplo, autoritários, ela evita que determinados grupos, né, dominem esses países durante muito tempo. E a partir desse exercício da cidadania, ela consegue, né, reivindicar, cobrar as chamadas políticas públicas, né, políticas públicas de educação, saúde, saneamento, que colaborem para, né, a sua melhoria na qualidade de vida. Então, países que têm grande participação política geralmente são considerados países desenvolvidos, países que apresentam baixa participação política, a população não cobra, não reivindica, que vive sob regimes oligárquicos, né, são caracterizados como nações subdesenvolvidas. E muitas dessas nações são chamadas de estados frágeis, né, porque os processos políticos criados nesses países ou nessas nações não contribuem para o fortalecimento da democracia e nem ao respeito às liberdades, né? Há problemas nesses países em relação às minorias, a questão do racismo, né, das diferenças, da tolerância, do respeito às diferenças religiosas, políticas, né, sexuais, dentre outros. Então, o IDH trabalha com esses pilares aí. E aí, esses indicadores, né, acabam se transformando em um número que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de um, maior nível de desenvolvimento, como a gente verifica nos países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Canadá. Quanto mais próximo de 0, maior o nível de subdesenvolvimento. O IDH trabalha com desenvolvimento humano, não apenas com o fator renda, não apenas com o PIB, com a geração de riqueza, mas verifica se essa riqueza gerada, se essa renda per capita chega até o cidadão na ponta.
a partir do acesso à escola, da saúde e a partir de sua participação nas decisões políticas, no respeito às suas liberdades. A gente lembra que o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é criado a partir, né, das condições de saúde, educação e renda. Quanto melhores forem esses indicadores, maior a qualidade de vida, mais próximo de um é o IDH. Então significa dizer que esses países estão cumprindo bem essas metas e essa população ela é bem assistida pelo Estado. Há políticas públicas que garantem isso. Quanto piores são esses indicadores, significa dizer que esses estados são mais frágeis, que se aproximam da pobreza extrema e que algo precisa ser feito para corrigir, para proporcionar uma melhor qualidade de vida. O IDH também mascara as desigualdades sociais, porque está trabalhando com a média de indicadores, mas ainda é um indicador que se aproxima um pouco mais, porque mede vários fatores, não apenas o critério renda ou PIB, como era empregado ultimamente. Mas toda média acaba mascarando, porque nem todo mundo que está rotulado sobre aquela média vive sob as mesmas condições. Por exemplo, a renda do Brasil ali colocada na tabela era de US$ 3.000. Mas a gente sabe que nem todo brasileiro tem uma renda de US$ 3.000, seria 15 mil reais. Alguns vão ter uma renda de R$ 10.000, outros de 7, outros de 4, outros não têm renda, são extremamente miseráveis, né? Então há variações porque a média sempre vai camuflar. E essas desigualdades sociais também podem estar camufladas dentro desse critério. O combate à pobreza é urgente, porque restringe o indivíduo às liberdades individuais. Com pobreza não há respeito ao ambiente, não há participação política, não há democracia efetiva, porque as pessoas não vão ter voz, né, para reivindicar. E aí, não tendo voz, elas têm restrição das suas liberdades, do direito de ir e vir, de se manifestar, de se expressar. Isso é muito comum em países que apresentam, né, pobreza extrema. Esses países geralmente são dominados por regimes autoritários, oligarcas, que privam elas dessas liberdades. Os estados e municípios também têm uma classificação em relação ao IDH. Existe o IDH municipal e o IDH dos estados. O objetivo da criação desses IDHs também por estados e municípios é criar um ranking para verificar quais são aqueles que estão mais avançados em termos de desenvolvimento humano e quais são aqueles que estão mais atrasados e que precisariam de políticas públicas para corrigir, né, as desigualdades sociais e combater de forma mais efetiva a pobreza extrema. Então, o IDH no Brasil e no mundo tem uma classificação que varia de 0 a 1, quanto mais próximo de um, mais desenvolvido, né? Maior nível de desenvolvimento. A gente tem países da Europa, né, ocidental, da América do Norte, dentro dessa categoria, né? E aí há uma subdivisão desses países entre países com IDH muito elevado, que estão acima de 8, apresentam bons indicadores, Noruega, Japão, Alemanha, a Argentina também está classificada, apesar de estar aqui na América Latina. IDH elevado, né, então acima de 0,7 até e próximo de 0,8. Rússia, México e Brasil são países industrializados, chamados de emergentes. Nós temos IDHs baixos, médios, aliás, que estão abaixo de 0,7, África do Sul e Índia. Nós temos aquelas nações que apresentam IDH baixo, que estão abaixo de 0,5. Entre eles, nações africanas como a Nigéria e a República do Congo, que não apresentam para a sua população bons indicadores sociais, ela não apresenta uma boa qualidade de vida.